Bem-vindos de novo, nós estamos a gravar. Bem-vindos à sessão de lua cheia. Esta sessão que não estava pensada de ser feita, pelo menos não com muita antecedência, e à qual senti o chamado de me sentar aqui convosco para olharmos para os céus de lua cheia, para observarmos o que estamos a viver neste momento e para podermos aproveitar o melhor destes nossos tempos, deste nosso céu, deste momento tão especial e tão convulso que estamos a viver nas nossas vidas individuais e também coletivas. Então, obrigada pelo vosso sim, assim em cima da hora, imprevisto. Obrigada pela vossa energia, pela vossa presença e desejo-vos o melhor deste tempo e uma abençoada viagem para nós aqui hoje também. Então, vocês sabem, eu gosto de começar com a grande invocação e é assim que vou convidar-nos a fazer, de forma a podermos sintonizar a nossa intenção, especialmente nestes tempos tão ativos, tão mexidos. Recordamos então aqui a nossa intenção ao nos sentarmos de ativarmos a frequência destas palavras em nós e no mundo. Então silenciamos um pouquinho a nossa respiração, o nosso ritmo cardíaco, não silenciar para o desligar, mas simplesmente para abrandar, para trazer a nossa presença, para trazer a nossa inteireza até nós. Tentamos manter uma postura vertical, sem esforço, trazer a serenidade e o equilíbrio até nós próprios. E vamos colocar toda a nossa intenção e toda a nossa atenção nas próximas palavras. Desde o ponto de luz na mente de Deus, que aflua a luz às mentes dos homens, que a luz desça à terra. Desde o ponto de amor no coração de Deus, que aflua amor aos corações dos homens, que o Cristo retorne à terra. Desde o centro, onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guia as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. Desde o centro, a que chamamos a raça dos homens, que se cumpra o plano de amor e luz, e que se cela a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano na terra. Assim é, assim é, assim é. Bom, assim é. Vou querer começar também com um poema. Tive dificuldade em escolhê-lo, porque apetecia-me ler-vos o livro todo. Falo do livro da astrologia, de aprofundamento astrológico de Maria Flávia, o livro de Vênus, no qual destaco a frase que diz que Vênus é o gérmen da vida, da forma e do amor. E queria começar com este poema, com este ensinamento em forma de poema, a que a Maria Flávia chamou Cristo, o projeto humano, porque ele vai servir de base para muito do trabalho que vamos fazer aqui hoje. E diz assim: chegar a este entendimento é chegar à sabedoria contida na grande lição que Vênus sempre propõe. Na eternidade, nunca nada se perde, como nunca nada se possui. Cristo veio, pela primeira vez, ensinar à humanidade: ama ao teu próximo como a ti mesmo. Esta é a lei. Cristo é a vibração final do projeto humano. Na sua evolução sobre a Terra, quando se intui que o outro é nosso irmão, alguém que vibra igualmente na mesma unidade de vida. O projeto é um só. Todos somos uma unidade autónoma de uma mesma vida. Vida multiplicada no espaço e no tempo.
vibrando em milhões de criaturas, unidades autónomas de vida, que na realidade formam um só campo vibratório que sustém a multiplicidade das formas. Em última análise, este campo de vida é Deus, Deus no seu universo, Deus em cada átomo da sua criação, Deus que cada um é, desde toda a eternidade, Deus que somos todos nós. Quando se entende este ensinamento, aí somos cristãos. Aí abrimos o coração aos outros, porque sabemos que esses outros, que por vezes nos parecem tão diferentes, adversos ou incompreensíveis, numa visão mais abrangente ainda somos nós. Eles somos nós, porque a vida é uma só. Cristo veio nos ensinar uma nova consciência, a dimensão fraterna do mundo, sem a qual não temos como chegar ao melhor de nós próprios e ao sentido último da vida. Não temos como salvar-nos nem ajudar os outros a salvarem-se. O que é a salvação? A salvação é a libertação da dor do mundo, pela abertura da energia do coração, pela via do amor. Só assim transcendemos a divisão. A via do amor pressupõe a consciência da unidade de vida. 2000 anos depois do nascimento de Cristo, caminhamos para um novo tempo, em que a humanidade pode finalmente identificar-se com este mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Alguém chamou à nova era o tempo da cristalização do Cristo, tempo em que a vibração do Cristo, a vibração da energia da alma, pode enfim baixar à Terra, materializando-se no coração de cada um. Esta é a essência do trabalho que Vênus propõe a cada ser humano no seu percurso de vida. E ficamos por aqui. Dava para continuar a ler, mas esta reflexão, e apoio-me nela para iniciarmos o nosso trabalho, porque estamos perante uma lua cheia que iniciou no signo de Peixes, quando no dia 19 tivemos o Sol e a Lua conjuntos no grau 28, creio eu, de Peixes, e estamos a ter o seu auge, o auge do ciclo que começámos há 15 dias atrás, aproximadamente, a acontecer entre o signo de Carneiro e de Balança. Então nós estamos perante, só um instante, enquanto eu consigo partilhar aqui convosco, nós estamos perante uma lunação que nos convida a olhar para Vênus por várias razões, não só para Vênus, para todo o céu, mas particularmente para Vênus, porque a Lua está em Balança, ou seja, ela enche-se de Carneiro no signo de Balança, está oposta ao Sol, porque Vênus acabou de ingressar há 2 diazinhos num dos seus signos de domicílio e está forte nestes céus, desafiada, mas forte. Vou só confirmar então o nosso mapa, um instante. E como tal fez-me todo sentido nós começarmos a partir deste texto da Maria Flávia sobre Vênus e sobre os trabalhos e os processos de aprendizagem de Vênus. Estou neste momento a expandir o mapa, vamos ver se isto corre bem. Um pouquinho mais. Ok? Creio que veem bem. Sim? Ok, obrigada. Então vamos só aqui encurtar um bocadinho. Agora sim, melhorou. Mover mais uma barra, porque isto a gente está aqui com algumas coisas à frente dos olhos. E cá vamos nós. Então, esta lua cheia vai acontecer para nós em Portugal, para o horário de Lisboa, amanhã, dia 2 de abril, às 3, nesta madrugada, às 3 horas, 11 minutos e 57 segundos da manhã. E é então o momento do ciclo em que nós estamos a vivenciar o auge do que começamos. Peço desculpa, saímos do modo cheio. Ok, agora sim, em que começámos este mês lunar, em que começámos este ciclo lunar. E quando pensamos nisto tudo, pensamos que esta é uma lua cheia que nos convida a olhar para as relações. Quando pensamos no texto que nos li há pouco,
pensamos que esta lua cheia nos convida a olhar para a unidade e para a universalidade da vida. É uma lua cheia que decorre de um ciclo de lua nova que aconteceu em Peixes, signo onde Vênus se exalta, signo de regência de Neptuno, que por sinal está em Carneiro. Neptuno está em Carneiro junto a Saturno e ao Sol, como vemos aqui, Neptuno a 2 graus, Saturno a 5 e o Sol a 12, isto daqui a umas horas, na madrugada, e Vênus, que andou durante estes dias todos em Carneiro, entrou há cerca de 2 diazinhos no signo do seu domicílio, num dos signos do seu domicílio, que é Touro. Vênus que rege o signo onde a Lua se enche de Carneiro. Então, toda esta conversa para nos começar a trazer aqui algumas ideias-chave. Estamos perante um ciclo que nos fala da necessidade de nós integrarmos o nosso papel de indivíduos numa dimensão de coletivo, que nos convida a abrirmos a nossa percepção sobre a forma como nos relacionamos com connosco próprios e com a vida ao nosso redor e com os outros, ditos outros, ao nosso redor, que perante uma perspectiva maior, convidada por Neptuno, convidada pelo início deste ciclo lunar em Peixes, nos traz a percepção de que não viajamos sozinhos e que numa perspectiva mais ampla, os outros, a que chamamos outros, somos também nós. Tudo isto porque estamos perante um mês, um céu muito tenso, uma lua cheia é de si própria um momento de tensão, onde os luminares se enfrentam, se opõem, diz-se em astrologia, eu ia brincar em astrologuês, diz-se em astrologuês que estão opostos e como tal estão com uma distância de 180 graus, é por isso que temos uma lua cheia, porque ela recebe na sua plenitude máxima, a sua face está totalmente iluminada neste momento de lua cheia pela luz do sol, a luz de um sol que atravessa o signo de Carneiro, um signo do qual eu vou querer falar muito durante este encontro, e como tal, nos traz a necessidade de nós integrarmos aquilo que está representado por ambos os luminares, quer do lado de Balança pela Lua, quer do lado do Sol por Carneiro. Carneiro tem-se destacado e vai se destacar ao longo dos próximos tempos, especialmente durante o mês de abril, um mês onde todos os céus, tudo nos céus praticamente vai estar em Carneiro, excetuando a Vênus, que vai estar em Touro, Urano, que vai estar na iminência de mudar para Gêmeos, mas ainda em Touro, Júpiter, que vai permanecer em Caranguejo, e o Plutão, que vai permanecer em Aquário. Quer dizer que ao longo de abril, todos os planetas, incluindo a Lua, incluindo Marte, incluindo Mercúrio, que estão ainda em Peixes, vão atravessar para o signo seguinte, que é o signo Carneiro. E, como tal, Carneiro é um signo, vou começar a elencar, é o primeiro signo do zodíaco, temos falado algumas vezes sobre ele, precisamos de ter muito em mente o que ele representa para podermos, vamos dizer assim, retirar da sua ação, retirar da sua essência o melhor daquilo que ele nos oferece. Então, Carneiro é o signo que inicia o zodíaco, tivemos o ano novo astrológico no dia a seguir, àquela lua nova que deu origem ao momento que estamos a viver. Tivemos então este ciclo iniciado em Peixes, como já vos disse, e o facto de nós estarmos a viver uma precipitação de todas as energias para o signo de Carneiro fala-nos muito, e para quem está presente, não todos os que vão ouvir, mas quem está presente já me ouviu dizer isto muitas das vezes, nós estamos perante um momento completamente, eu vou usar uma palavra mais forte, iniciático, um momento de início em grande escala nas nossas vidas. Carneiro, então, a primeira energia do zodíaco, que nos traz uma primeira dimensão do fogo. É regido por Marte, que nesta lunação ainda está em Peixes, a terminar o seu ciclo por Peixes, e não está na sua melhor energia. Não é fácil para Marte estar nas águas de Peixes, que são águas difusas, que são águas confusas, que são águas e águas são emoções, e Marte não é o planeta que melhor lida com as emoções. Marte é um planeta que lida bem com a energia do fogo, ok?
e que move-se bem na energia do fogo, e como tal nós estamos a preparar toda uma transição dos céus, de um signo de água, que ainda alguns dos planetas estão em água, para um signo de fogo. O que quer dizer que os ânimos vão inflamar ou vão ser ativados, vão ser estimulados, vão ser incendiados. E, como tal, precisamos de trazer esta ressalva. Quando falamos de Carneiro, falamos então de um impulso muito novo, muito procura a palavra, muito primário, muito instintivo, muito novo, sem experiência, e tudo o que começa do zero, que ainda não tem experiência, que ainda está a chegar, vamos dizer assim, num estado não polido, um estado em bruto, e que começa uma jornada pela sua experiência e começa uma jornada através do impulso para fora. Carneiro representa o nascimento, Carneiro representa a força bruta necessária para romper o ventre da mãe, ou para romper o véu da vida passada, ou para romper os limites da vida anterior, da expressão anterior de vida, das formas anteriores, daquilo que existiu antes, para que possa começar um novo ciclo. Então, tem esta força bruta da natureza que, para que exista, para que nasça, para que exista, para que seja, precisa de romper com os limites anteriores. E os limites anteriores no nascimento são o ventre da mãe, os limites anteriores na nossa experiência são as formas e as crenças e as resistências que existiram antes e que de certa forma precisam de ser atravessadas. Então Carneiro fala desta força bruta, eu vou falar assim, para a vida. É por isso que é um signo que está tão associado à agressividade, à violência, à guerra, ao conflito. É por isso que de certa forma ele não está não é uma energia, não é uma qualidade que associamos, por exemplo, à ponderação, à capacidade de refletir, à capacidade de negociar, isto num primeiro estágio, mas nós não andamos aqui há 2 dias, nós não andamos aqui há pouco tempo. A nossa alma, o nosso ser traz experiência de tudo aquilo que viveu desde o seu nascimento, traz experiência de toda a existência. Então, estou a começar a querer trazer a percepção de que Carneiro é força bruta quando não há sabedoria ainda, nem experiência, nem maturidade para o viver a partir de um grau diferente, de um grau de consciência diferente. Quando Carneiro é vivido a partir de um grau de consciência diferente, nós começamos a ter, um, vamos dizer assim, a capacidade de integrar, vamos dizer, toda a experiência anterior que não está ao nosso alcance, de uma forma clara ainda, está como está como algo que vem connosco nas nossas costas, está como algo que está impresso, vamos dizer assim, nas nossas células de água, como representa peixe. E quando chegamos a Carneiro, temos toda esta expressão de explosão para a vida, de força de vida. Carneiro vem testar a sua capacidade de existir sozinho frente à vida. É o processo onde nós nos diferenciamos da unidade, nós nos diferenciamos de algo que era inteiro, até que se separou e se plasmou como uma unidade de vida em movimento. Isto somos cada um de nós. Porquê todo este enredado, toda esta volta? Porque nós estamos perante um momento da nossa história, especialmente com esta lua cheia de Carneiro, em que estamos a ter o apelo forte, marcado nos céus, de atravessarmos do nosso modo instintivo, do nosso modo defensivo, do nosso modo violento, do nosso modo de funcionamento a partir do medo, a partir da carência, a partir da falta, a partir do esforço, para podermos viver Carneiro de uma forma inteira,
Quando penso em Carneiro, e esta lua acontece entre Carneiro e Balança, penso sempre na dinâmica entre Vênus e Marte. Porquê? Porque Vênus é regente de Balança e Marte é o regente de Carneiro. E esta é a primeira noção no zodíaco de que somos, de que temos dualidades e polaridades dentro de nós. E a primeira polaridade que nós temos para integrar é a polaridade de Marte-Vênus. É a polaridade que nos fala do masculino e do feminino em nós. E sempre que em nós, na nossa vida, na nossa existência, existe um senso de ameaça, existe um senso de medo, é ativado em nós o medo existencial de não permanecer, de o medo da morte, o medo do fim, o medo da falta, o medo da escassez, o medo de não subsistir, o medo de não ser capaz. É este medo, é esta base, é esta, vamos dizer, é este equívoco que, de certa forma, cria toda a divisão e todo o conflito nas nossas vidas e na nossa experiência individual e coletiva. Então, Carneiro representa toda a primeira percepção de que estamos separados do bem bom, que estamos separados da unidade, que estamos separados do lugar onde todas as nossas necessidades não existiam, porque quando nos separamos da unidade de vida, ou quando nos separamos da mãe, ou quando nos corta o cordão umbilical, ou quando ficamos sozinhos frente à vida sobre os nossos próprios pés, toda esta ativação numa primeira fase, porque não nos conhecemos parte da unidade ainda, porque não sabemos que a unidade vive em nós como uma realidade e como um todo, porque achamos que fomos expulsos do bem bom, ok? Estamos longe demais, 180 graus longe daquilo que é bom, representado por Vênus, representado por Balança, representado por muitas coisas, mas estou agora a brincar aqui um pouco com as polaridades, porque nos sentimos separados do que é bom, separados do colo, separados do apoio, separados daquilo que nos faz sentir que temos o necessário e o suficiente para viver e para subsistir. Há um lado instintivo em nós que se chama carneiro, que se chama Marte, que tende a ir para a luta, que tende a ir para o conflito, que tende a ir para a conquista daquilo, a todo o custo, a conquista daquilo que achamos que necessitamos para subsistir e sobreviver. Okay? No entanto, isto depois escalou, não é? Na nossa sociedade, nos nossos tempos, no nosso mundo, escalou de uma tal forma que nós vivemos de uma forma exagerada a competição de Carneiro, a competição de Marte. Vivemos contra a vida e não a favor dela. E é por isso, e é esta uma das razões, este texto é muito, muito importante, porque todos nós, toda a humanidade, este texto, se nós tivermos este céu na sua expressão natural, ou seja, sem estar coordenado pela localização geográfica e pelo tempo em que estamos a falar, este mapa seria um mapa a iniciar no grau zero de Carneiro, então o ascendente seria o grau zero de Carneiro. Um mapa natural em astrologia, okay, um mapa virgem, vamos dizer assim, sem tempo e sem lugar, é um mapa que nos posiciona o grau zero no ascendente. E como tal, isto representa que toda a vida e toda a existência, pelo menos no meu entender, na minha análise, na minha observação, que toda a existência, toda a natureza da vida se prende numa primeira base, especialmente ao nível da vida horizontal, que é aquilo que eu defino como a vida do dia a dia, a vida da a nossa vida que chamamos realidade, a vida que vivemos uns com os outros aqui na Terra, esta realidade horizontal, que eu estou a chamar horizontal, é o eixo precisamente de Carneiro-Balança, que põe na dança o eu em relação ao outro e que põe na dança tudo aquilo que dizíamos no poema inicial de Maria Flávia de Monsaraz, a necessidade de nós nos relacionarmos com o outro com a consciência de que o outro é também expressão de eu mesmo,
que o outro faz também parte desta unidade. Então, a primeira aprendizagem que o ser humano traz consigo é a aprendizagem da relação que existe entre carneiro e balança. É a aprendizagem das relações, coisa que ainda não sabemos viver a partir de uma consciência mais elevada, que nos permite ver a vida e todas as expressões de existência como um só sistema, como uma só unidade, como uma só realidade que abraça todas as individualidades. Então, quando falamos de carneiro, e porque falamos de carneiro e, consequentemente, de balança, falamos da necessidade de nós nos conhecermos como unidades autónomas de uma unidade maior à qual pertencemos. Balança representa o encontro da unidade de vida que eu sou com a unidade de vida que o outro é. E como tal representa toda a negociação e todo o diálogo e toda a necessidade de integrar aquilo que é valoroso para mim e necessário para mim, a necessidade de eu existir como um indivíduo, mas a necessidade de haver espaço para dialogar e relacionar este indivíduo com o outro indivíduo que está à minha frente, com a mesma noção de direito à vida que ele tem. E quando falamos em direito à vida, imaginamos toda a convulsão que está a existir nestes tempos, nestes céus, com esta iminência de guerra, que é, antes de mais, uma guerra em nós próprios, porque se não existisse guerra entre as partes do indivíduo, não existiria guerra entre a sua expressão de coletivo, ok? Então, estes céus convidam-nos muito a olhar para os conflitos e para as relações e para as guerras que ainda habitam dentro de nós próprios. Olhando para o céu que temos à frente e porque precisamos dele para ajudar a compreender a mensagem. O que temos em mãos. Então, temos a necessidade de desenvolver um sentido de consciência desta unidade de vida autónoma que eu sou, da responsabilidade que eu trago comigo para a vida e da visão maior que a unidade de vida que sou também transporta em si. Falo nomeadamente de Neptuno, Saturno e Sol. O Sol que nos propõe a iluminação, a consciência, a necessidade de apreendermos, vamos dizer assim, mais luz sobre o que é evocado neste momento da nossa existência, e o que nos está a ser iluminado pelo Sol é o lugar que ocupamos no mundo como individualidades, como seres autónomos, indivíduos, ok? Mas que contracenam e se relacionam com o todo. A responsabilidade que temos individualmente, cada um de nós, Sol e Saturno, eles estiveram em conjunção exata, o Saturno esteve casimi há poucos dias, há cerca de 7 dias, tivemos Saturno casimi, mais ou menos, coisa que o valha, e ainda temos nesta lua cheia Sol e Saturno em conjunção e por extensão também Neptuno, que está a 10 graus aproximadamente, um pouco mais de 10 graus do Sol. Então temos uma conjunção, isto representa um início, sempre que temos conjunções temos inícios, sempre que temos evocado carneiro temos inícios. Então imaginem, Saturno é lento e Neptuno é lento, o Sol vai avançar, durante os próximos dias nós vamos ter Marte a chegar ao seu domicílio, Carneiro, e vamos ter também Mercúrio a chegar a Carneiro, e ambos vão ter que passar pelos portais de Neptuno e de Saturno. Ambos vão selar, vamos dizer assim, um compromisso de experiência e de um novo ciclo de existência integrado com os planetas que vão encontrar no caminho, Neptuno e Saturno, ok? Então falamos de um mês que se vai abrir, que abriu hoje é o primeiro dia de abril, é um mês que abre hoje, pelo menos pelo calendário dos homens, não é? E que abre num ciclo de auge, de consciencialização, da constatação de quem sou, da constatação de como me relaciono com a vida e da constatação da minha responsabilidade, do meu compromisso e da minha tarefa como existência individual num mundo coletivo, grupal, composto por todas as individualidades que existem à flor da terra, ao cimo da terra, por todos os seres, em última análise, por toda a vida que habita o nosso planeta Terra. Então precisamos fortemente trazer esta consciência e este compromisso para
a percepção de que não caminhamos sozinhos no mundo, para a percepção de que somos integralmente responsáveis por aquilo que criamos, por aquilo que experienciamos, por aquilo a que damos significado e valor e pela qualidade dos passos que damos na nossa própria existência. Nós estamos a inicializar uma nova forma de caminhar sobre a Terra, uma nova forma de caminhar sobre a nossa vida. Este momento de lua cheia está a iluminar toda esta dualidade que nos habita como forma de nós nos podermos alçar acima dela. Há pouco iluminei o facto de termos uma Vênus forte neste céu de lua cheia, uma Vênus que é regente do signo onde a lua está a passar e, como tal, tem algo a dizer sobre a lua. Uma Vênus que está numa condição um tanto desafiada. Vênus em Touro, e desculpem, tenho que me ir movendo, porque tenho aqui alguns pontos astrológicos que quero mesmo falar e que vão complementar a nossa observação dos céus. Então, Vênus em Touro está no seu primeiro domicílio do zodíaco. Touro é terra fixa. Touro fala da segurança material, da segurança concreta da matéria, da segurança para existir na forma. E fala do valor das formas, e fala do preço das coisas, e fala do dinheiro e do amor plasmado na forma, fala do amor da vida plasmado na forma, mas é uma Vênus que está desafiada e em quadratura e ainda não é exata, está a caminho de se tornar exata, de se aperfeiçoar, está a caminho de ser exata daqui a pouco tempo. É uma quadratura a Plutão. Plutão, que curiosamente rege o signo de Escorpião, o signo oposto. Então, Plutão, o planeta das profundas transformações e que está para nós em Aquário durante os próximos largos anos, pelo menos mais uns 19, creio eu, a convidar-nos à necessidade de nós fazermos as atualizações e as transformações necessárias para que vivamos uma vida coletiva com os corretos valores aquarianos, que são os valores da igualdade, da liberdade e da fraternidade. Então, esta capacidade de nós nos alçarmos acima do eu separado que somos e vermos que toda a vida é composta de vários indivíduos, de várias unidades autónomas da mesma criação, com os mesmos direitos, com os mesmos compostas da mesma essência, com as suas nuances, cores, tons diferentes, mas compostas de uma mesma essência, a que eu vou chamar alma ou espírito ou capacidade, espírito, alma, tá bom, vocês entendem. Eu tendo a usar estas palavras por falta de ter outras expressões que me ajudem a focalizar a vida essencial que habita cada existência, cada ser, cada forma, cada ser. Então temos uma quadratura de Plutão à Vênus que acabou de ingressar em Touro e esta quadratura vai se tornar ainda mais intensa. É por isto que alguns astrólogos falam então nos temas de dinheiro, nas dificuldades com a situação económica do mundo, nos apertos com os valores, com o dinheiro. Mas isto para mim está a trazer uma mensagem um pouco mais à frente, porque as dinâmicas com o dinheiro, com a abundância, com o tem, com o não tem, com o paga mais, com o paga menos, com os impostos, com tudo aquilo que está a acontecer à nossa volta, são as dinâmicas horizontais, proporcionais à necessidade de transcender limites que estão impressos em nós próprios. E os limites que estão impressos em nós próprios têm que ver com a relação que nós temos com o valor das coisas, com o valor da matéria. Uma quadratura de Plutão à Vênus simplesmente nos aponta que os valores que nós temos perpetuado para a vida das formas, para a vida material, aquilo que temos valorizado na vida prática, na vida do dia a dia, a maneira como valorizamos o que temos, e se é que temos alguma coisa, a maneira como valorizamos as coisas pelaquilo que. A maneira como valorizamos a vida pelaquilo que temos e não pelaquilo que somos, tem sido equívoca. E não serve mais este momento da história, não serve mais a evolução da vida. E Plutão em quadratura a Vênus é isso que nos está a querer trazer como reflexão. Como vamos transformar e como vamos
elevar a qualidade dos valores que transportamos connosco para a vida, o que valorizamos verdadeiramente e o que apreciamos verdadeiramente na nossa existência, na nossa vida, o que tem real valor para nós. E nós estamos a ser testados como humanidade nisto, ok? Nós estamos a ser testados nestes temas, porque nós estamos na iminência do trânsito de Urano por Touro terminar. Urano que entrou em, creio eu, abril ou maio de 2018 e que tem estado durante este tempo todo a abanar a solidez da nossa vida e a nossa economia e a nossa moeda e a maneira como trocamos valor e a maneira como valorizamos e a maneira como acumulamos e a maneira como acreditamos que possuímos e não possuímos nada, às vezes nem nós próprios, a maior parte das vezes não nos possuímos a nós próprios, ou seja, não estamos em real poder da inteireza que nos habita, não estamos inteiros em nós próprios. Então, Urano que tem estado nesta travessia e que está muito ligado, é o regente de Aquário, né? Está muito ligado ao trabalho que este Plutão está a fazer. Urano tem convidado a que nós nos possamos soltar das velhas formas de valor da vida que trouxemos connosco na bagagem até recentemente. Então, a maneira como lidamos com os valores da vida prática não funciona mais e vai cada vez trazer mais dissabor e vai cada vez trazer mais a necessidade de nós nos prendermos com o real valor da vida e não com o aparente valor das coisas. Nós precisamos de reformular a maneira como valorizamos a vida que habita em nós próprios e que existe ao nosso redor. É essa a tarefa do Urano. Curiosamente, eu não resisto a trazer isto. Nós sabemos que Vênus vai passar até ao final do mês por toda a energia de Touro e vai ser a última vez lá para meados de 24 de abril, 24, 25 de abril, vai ser a última vez que Vênus vai fazer conjunção a Urano em Touro, como se fosse um selo da finalização desta tarefa que ele, Urano, tem estado a fazer em Touro e que Vênus, como senhora de Touro, tem estado a trabalhar também para colaborar no processo. Urano não gosta nada de estar em Touro, ele está prisioneiro na Terra, não é? É como se o espírito tivesse descido à densidade da Terra para nos mostrar coisas. E Vênus vai fazer esta lindíssima conjunção na iminência de Urano sair de Touro. Eles encontram-se no grau 29, 20, 29 e qualquer coisa, 29 e 50 e tal, creio eu, não sei precisar, mas é na iminência de Urano deixar este processo que começou em 2018 que a Vênus lhe dá um novo selinho, juntam-se para uma nova conjunção, celebram um novo início para uma nova experiência de relação entre o planeta da liberdade e o planeta do valor, o planeta da qualidade, o planeta do amor e de tudo aquilo que associamos a qualidade, a bom, a valor, a dinheiro. Okay? E nesta dança eles vão começar uma nova jornada. Primeiro chega Vênus a Gêmeos e depois, no dia 26, coisa que o valha, Urano entra em Gêmeos para já não voltar a Touro. Então, temos uma assinatura muito forte desta energia, da necessidade, é um último grito que nos está a ser trazido para que nas nossas vidas, eu sei que isto não está a ser vivido pelo coletivo, eu sei que não são as massas que estão a despertar para esta necessidade de reformular os valores pelos quais pautamos a nossa vida, os valores pelos quais vale a pena viver e morrer, os valores pelos quais verdadeiramente queremos honrar a vida. Eu sei que não é a massa, eu sei que não é a maioria que está a viver esta dinâmica, mas isto está aberto como possibilidade para todos nós. Quem não está a mudar, vamos dizer, a frequência, deem-me um instante, vou acender mais luz, precisamos de mais luz, falamos de Touro, e Touro é o signo da iluminação, ok? E Plutão é o planeta que rege o signo das sombras, o signo de Escorpião, da ausência da luz. Então, estava eu a dizer, precisamos mesmo todos individualmente nas nossas vidas de reformular a qualidade daquilo, dos valores e das qualidades pelas quais pautamos a nossa vida na Terra. Porque a maneira como vivemos e como os ancestrais antes de nós e os nossos avós e os nossos pais viveram, o tipo de objetivo, o tipo de qualidade, o tipo de meta que perseguiam,
nas suas vidas e que a sociedade do seu tempo nos ensinou a cultuar e a cultivar nas nossas vidas, não serve mais para a jornada de crescimento e de evolução que estamos todos a empreender. Então, eu sei que não falo para as massas, eu sei que na grande maioria isto parece demasiado fantasioso, demasiado alienado, demasiado fora da realidade, mas na realidade do que é a verdadeira realidade, é isto que está a ser trabalhado nas nossas vidas. E eu estava a dizer, e quem não viver isto como um upgrade, como uma real transformação na qualidade dos valores com que vive a sua vida, vai estar a viver isto como ameaça à perda da sua estabilidade, da sua segurança, da sua vida. E nós estamos todos neste céu a viver ameaças à estabilidade da nossa vida, porque estamos todos na iminência de não sabermos o que vai acontecer amanhã, com o mundo em convulsão, com o mundo, uma convulsão que talvez seja necessária para o novo. Não sabemos. Não sabemos o que precisa de ser revelado como experiência para que a humanidade desperte em maior número para a necessidade de reformular a qualidade com que se vive a experiência da vida na Terra. Então, já ficou bem iluminado e bem ativado que temos uma quadratura entre Plutão e Vênus, e quando temos uma quadratura, qualquer uma que seja, a astrologia, na sua tradição, diz-nos que temos um desencontro entre estas duas energias, que temos uma relação conflituosa, que temos um problema entre Plutão, que representa o poder, e Vênus, que representa o valor, o dinheiro, as posses, especialmente quando está em Touro. Na minha leitura, na minha análise, na maneira como eu vejo a coisa, nós temos uma possibilidade de ajuste, de correção, de superar dissonâncias, superar conflitos entre estas duas energias. Então, o que Plutão pede à Vênus e o que a Vênus, de certa forma, está a ter como pano de fundo com o trânsito de Urano, o longo trânsito de Urano por Touro, é a atualização da qualidade, porque ainda há pouco eu tive a escolher o tal poema aqui no livrinho de Maria Flávia e passei por vários e apetecia-me lê-los todos, porque todos eles iam servir de pano de fundo para a nossa conversa, e a Flávia mencionava que com a experiência, com as desilusões, com os dissabores, com as perdas tão típicas da energia de Escorpião, associado como contraparte da energia de Touro, com tudo isso, nós vamos refinando a qualidade do que buscamos na nossa vida, especialmente nas dinâmicas relacionais, mas também nas dinâmicas da vida como expressão material, como expressão da vida na forma. Touro representa a vida na forma, Escorpião representa a vida sem forma, ou a vida que existe além da forma, ou a vida que existe escondida na forma. Okay? E, curiosamente, sou convidada a trazer-nos esta reflexão. Quando pensamos, e trouxe-vos há pouco, que falávamos das polaridades, quando falamos de, touro, de Carneiro e de Balança, porque falamos de Marte como regente de Carneiro e de Vênus como regente de Balança, e aqui temos uma primeira noção de que temos uma vida polarizada, dual, onde existem duas partes nossas, uma que precisa de existir e de ser, e a outra que precisa de aprender a relacionar-se, a dançar com tudo o que existe como ser ao seu redor. Falo de Carneiro Balança. Curiosamente, quando falamos de Touro Escorpião, falamos de mais uma dimensão desta polaridade, porque Touro é regido por Vênus, disse-vos no início, e Escorpião é regido por Marte e por Plutão. Então, o que temos nesta equação e nestes céus está muito relacionado com a noção destas dualidades e polaridades dentro de nós, com o conflito entre as partes em nós, que só deixará de ser conflito quando nós pudermos harmonizar as partes dentro, ok? Masculino, feminino, yin, yang, Marte, Vênus, as partes que habitam em nós, o exterior e o interior, o de dentro ou o de baixo e o de cima,
Só quando nós pudermos relacionar, o que eu quero dizer com harmonizar é relacionar as partes entre nós. E recordem, é tão significativo pensarmos que, eu já trouxe mais vezes isto e desculpem se trago, mas é tão significativo pensarmos que o planeta que rege Carneiro, o nível da alma, é o planeta de Mercúrio, conhecido por relacionar as partes, conhecido por ser capaz também de fazer a divisão, mas ser capaz de estabelecer a ponte entre as coisas que aparentemente são tão díspares, tão distantes, tão contrárias, tão opostas, ok? E os opostos atraem-se, como a gente muitas das vezes ouve dizer, e atraem-se realmente porque eles afirmam. Quando eu afirmo uma parte da realidade, eu pressuponho, eu nego também, mas eu pressuponho a existência da outra parte da realidade. Então, se eu digo que sou do género feminino, eu estou a implicar que eu não sou do género masculino, mas eu evidencio a existência do género masculino quando afirmo que eu sou do género feminino. Entendem o que eu estou a querer dizer? Então, nós precisamos de aprender a dançar com esta dualidade existencial dentro de nós, com esta dualidade que habita em cada um de nós, ok? Então, mais uma mensagem destes céus que nós estamos a caminhar para a necessidade de, por estes céus conflitantes, por estas tensões que existem acima e que são reflexo e espelho daquilo que também habita como tensão e conflito e guerra e convulsão dentro de nós, o caos está instalado dentro de nós para que nós possamos buscar a reorganização deste caos numa nova ordem, uma nova ordem interna, não falo da nova ordem mundial, não é? Mas também esse é um reflexo daquilo que está a acontecer dentro de nós. Então nós estamos a ter que reorganizar todas as dissonâncias dentro de nós para que possamos ter uma via de comunicação equilibrada, harmoniosa, funcional dentro de nós, para que todas as partes em nós possam ter a sua existência e o seu diálogo e contribuir para a integridade da unidade que somos. Não sei se fui agora muito filosófica, mas creio que é claro o que eu digo. Então, nós estamos num tempo de convulsão para que possamos encontrar ou reordenar as peças, as partes, de forma a que esta unidade em nós encontre uma nova harmonia. Os conflitos que nós encontramos nesta dança são os conflitos de valor de uma Vênus em touro que não pode mais ou não tem mais espaço para viver baseada no valor da matéria sem contemplar o valor do espírito, Vênus quadratura a Plutão, ou vamos dizer de outra forma, o valor da matéria sem contemplar a vida que existe e habita ocultamente toda a matéria, Plutão, ok? Como invoquei há bocado em relação ao Escorpião, fala-nos desta, ainda não falei, não é? Tenho tanta coisa para dizer. Fala-nos deste trio Saturno, Netuno e Sol, que eu representava há bocado como o apelo da consciência, o compromisso por esta existência autónoma que somos e pelo ideal e pela visão maior e pela transcendência deste limite que achamos que somos nós próprios como unidade de vida, para que nós possamos rumar e integrar aquilo que está espelhado na face da Lua pelo Sol, no signo de Balança. Está espelhado pelo Sol, porque o Sol é que irradia. Ok? Esta lua cheia é uma lua cheia da luz de Carneiro a ser projetada sobre a face escura, que neste momento está iluminada, da lua. Ok? Porque numa lua nova nós não temos luz, numa lua cheia nós temos a totalidade da superfície lunar, que é um ser sem luz própria, que espelha a luz da consciência, que espelha a luz do sol, a receber o máximo de iluminação possível projetada pelo sol. É por isso que hoje vamos ver a lua lá para as 3 da manhã, uma coisa que o valha, 3 e 11 da manhã, acho que foi o que vos disse, para a hora de Portugal, no seu máximo de iluminação possível. Ok? Não há como iluminar nem mais um niquinho da face da lua, porque é o seu máximo, está na sua fase mais cheia.
a partir desta hora, das 3h11 da manhã, a Lua, no seu movimento em torno da Terra e, por consequência, em torno do Sol, começa a mover-se no seu sentido de retornar ao ponto da iniciação, ao ponto da Lua Nova, que vai ocorrer daqui a 15 dias, e vai começando a minguar a luz que recebe do Sol, porque a sua orientação em relação ao Sol já não é diametralmente oposta, começa a ser lateral a minguar, ok? Ela vai neste sentido até que se aproxima novamente do Sol e vou-vos dizer, a próxima Lua Nova é qualquer coisa de bombástico, porque todos os céus em Carneiro, meus amores, há tanto para nós integrarmos que eu espero ser capaz de traduzir toda a mensagem que quero traduzir. Então, nós estamos no máximo do conflito entre as nossas polaridades e no máximo da capacidade de objetivar e integrar. Uma oposição é um frente a frente, ok? A Lua representa o inconsciente em nós, mas a Lua também representa o que nós sente, também representa a capacidade de nós nos conectarmos com isso que em nós sente, que a Flávia chamava a nossa alma, não é? A alma é isso que em nós sente. Então, a lua representa o que em nós sente e o sol representa aquilo que em nós se ilumina, aquilo que é consciente e visível em nós. Então, de certa forma, nesta lua cheia, nós estamos a ter a última oportunidade, antes de tudo entrar em Carneiro, para nós fazermos as corretas negociações e as corretas pontes entre as partes que em nós ainda estão divididas e que ainda se degladiam e ainda se confrontam. Nós estamos a fazer a ponte e eu estava para dizer e depois escapou-me. Então, uma oposição é sempre um conflito entre as partes. Há uma oposição entre os nodos norte e o nodo sul e neste momento também com Mercúrio. Uma oposição é sempre um conflito, é sempre um frente a frente. Se cada uma das partes ficar irredutível na sua postura, sem se deixar permear pela outra, sem se deixar entrelaçar com a outra, sem se deixar acrescentar pela outra, nós temos duas partes em guerra, nós temos duas nações em guerra, nós temos dois lados nossos em guerra e em conflito. Então, o convite de uma oposição não é para permanecer em conflito, o convite de uma oposição é para nós identificarmos o lugar onde estamos e o que está de frente a nós e para podermos trabalhar-nos, porque se trata do que nós fazemos com isto, não se trata de sermos subjugados a estas forças. Nós estamos a criar a vida que vivemos, nós estamos a criar a realidade em que vivemos. Então, trata-se de nós nos deixarmos premiar da qualidade que aparentemente é oposta, mas que nos está a acrescentar e que está a trazer, vamos dizer assim, algo para encontrarmos um equilíbrio mais proporcional, mais equinânime dentro de nós, mais justo, mais equilibrado. Então, nós todos estamos a trabalhar para este equilíbrio. Quando falamos de Carneiro, e há bocadinho deixei muitas ideias em aberto, falamos de um signo que nos projeta para a vida, que nos impulsiona, que dá gás, dá força, dá garra, dá impulso, dá input para arrancarmos. Mas se nós estivermos fechados a esta integração do que se opõe a nós próprios, a esta reflexão sobre o que se opõe a nós próprios, a esta dança entre o que está de frente a nós próprios, se nós estivermos irredutíveis na nossa postura, na nossa firmes e irredutíveis, na nossa força para perseverar, não importa o que, não importa o como, nós vamos sem dúvida estar a caminhar para o conflito e para a guerra. Então, uma oposição é um conflito sempre que nós não temos consciência para dialogar entre as partes. Sempre que não há possibilidade de diálogo ou nenhuma das partes está disponível para negociar. Nós temos, e alguns astrólogos estão fartos de dizer isto, especialmente agora em relação a estes temas de lua cheia, nós estamos nos últimos instantes da possibilidade de nós podermos encontrar alguma via de comunicação, não sem as transformações necessárias, não sem as cedências necessárias, não sem os ajustes necessários, podermos encontrar algum diálogo para que
a próxima fase de tudo em Carneiro não ser uma guerra pegada, ser um reinício de tudo aquilo que está a ser trazido para a nova consciência. Então, com isto tudo o que eu estou a querer dizer, nós temos uns céus tensíssimos que nos dizem que está tudo virado às avessas. O Sol e a Lua estão opostos, por isso querem coisas diferentes. Júpiter, que é o regente vamos dizer que é o regente ia dizer do signo onde está Marte, é o regente do signo onde está Mercúrio, é o regente do nó de norte. Júpiter está de candeias às avessas com o Sol e com a Lua. E o que eu vejo nesta quadratura, que é uma quadratura que nós dizemos quadratura em T, o que eu vejo nesta quadratura é que nós não podemos fazer esta interligação sem adotarmos e sem observarmos e sem integrarmos e sem religarmos valores primordiais existenciais em nós. Recordo que Caranguejo é o signo que é regido pela Lua, desculpem, e que Júpiter está exaltado em Caranguejo, e mais uma vez nos trago a reflexão de que Júpiter em Caranguejo não se refere à proteção e à expansão daquilo que são os meus domínios pessoais, a minha casa, a minha família, o meu quintal, ok? Caranguejo a um certo nível é o meu próprio quintal e aquilo que é essencial para o meu bem-estar. Este Júpiter está-nos a dizer que nós precisamos de fazer uma atualização muito clara dos valores pelos quais pautamos a nossa vida, dos valores morais, dos valores filosóficos, dos valores de verdade, dos valores de crescimento e de evolução que precisamos de sintonizar dentro de nós, Caranguejo, para que nós possamos levar esta atualização para a relação que precisamos de ter naquilo que nos está a ser proposto entre Carneiro e Balança, que é que nós possamos fazer a paz dentro de nós próprios e não a guerra. Para isto precisamos de consciência, precisamos de compromisso, precisamos de honrar o que Saturno está aqui a representar em Carneiro. E curiosamente, Saturno exalta-se em Balança. Ok? Ele não gosta de estar em Carneiro, ele está em Carneiro a recordar-nos de que nós temos um compromisso maior do que a nossa existência individual, que nós temos um compromisso maior do que a nossa própria sobrevivência, do que a nossa existência separada. Nós estamos a ter um compromisso individual, sim, cada um de nós, de recriar estes arquétipos dentro de nós e podermos ir viver as nossas vidas integrando todo este diálogo numa nova frequência, numa nova qualidade. Neptuno, onde ele está, ele dissolve todas as limitações, todas as barreiras, todos os obstáculos. Claro que ele não está na sua praia de Carneiro, não é? Ele está na sua praia em Peixes, mas Neptuno, onde ele passa, é da função de Neptuno dissolver aquilo que nos separa, dissolver os limites, dissolver as barreiras. É também da função de Neptuno trazer novos ideais, mas também às vezes potenciar grandes ilusões, grandes alienações, grandes filmes, ok? Então nós precisamos de estar atentos ao que se está a mover dentro de nós, para que nós possamos encontrar vias cada vez mais harmoniosas, equilibradas e que funcionam, eu ia dizer felizes, para as nossas vidas, para nós podermos viver as vidas nos moldes que são aqueles que são reais para nós próprios. Okay? E neste conflito todo, aponto também e ressalvo que temos Mercúrio nesta oposição com o Nó de Sul, como já tivemos na Lua Nova. Na Lua Nova estava exato, agora está a 14 graus, já avançou um pouquinho para a frente, mas continua a estar aqui na equação. Mercúrio conjunto ao Nó de Norte em oposição ao seu signo de domicílio, que é Virgem. Então, nós estamos a diluir. Se Neptuno tem uma ação dissolutiva do que quer que seja que ele toca, Peixes tem uma ação também inclusiva e de diluir arestas e limitações e separações. Nós temos ainda dois dos planetas pessoais,
o que refere à mente, Mercúrio, e o que se refere à ação, a passarem nas águas de Peixes numa espécie de dissolução da antiga forma, do antigo arquétipo, para que ele possa nascer regenerado em Carneiro. E como vos disse, curiosamente, Marte em Carneiro está no seu domicílio pela astrologia tradicional, Mercúrio em Carneiro irá estar no seu domicílio pela astrologia esotérica. Ao nível da alma, Mercúrio está no domicílio quando estiver em Carneiro, e ao nível da personalidade ou da vida mundana, Marte está em Carneiro no seu domicílio. E isto fala muito de um potencial destrutivo, um potencial tremendo para a guerra, um potencial tremendo para o conflito. Não é esta a expressão e a visão que eu quero trazer-nos a nós a consciencialização e a responsabilidade que cada um de nós está a ter de usar firmemente pelos próximos tempos, enquanto Marte e Mercúrio estiverem em Carneiro, corretamente a energia da coragem para existir no novo molde, em novos formatos, com novos compromissos, com novos ideais, com nova consciência. Reparem que Vênus está ainda numa conjunção com Quiran. Quiran em Carneiro, que eu tenho estado a falar há largos meses, cada vez que o aponto nos nossos encontros, como as dores da existência separada, que estão a ter a oportunidade de ser curadas, que estão a ser a oportunidade de serem elevadas, mas que estão também muito vivas e muito reais e muito concretas nos nossos tempos. E Vênus está muito ligada ainda a este Quiran em Carneiro. Então nós estamos ainda a curar dores antigas de amor e de valor e de direito à vida e de direito a existir e de direito a ser quem sou, e estamos a ter a possibilidade de regenerar então não só o arquétipo da vida que nos habita, como uma vida que nos transcende, uma vida que é maior que nós próprios, como o arquétipo do valor dessa vida e do valor e das posses desta vida, como tendo uma origem não material, mas uma origem essencial, uma origem na sua qualidade e não na sua quantidade. Há bocadinho não concluí, creio eu, o raciocínio. Uma das coisas que Maria Flávia de Monsaraz nos diz acerca de Vênus é que à medida que ela vai fazendo a sua experiência e à medida que vamos amadurecendo nos temas de Vênus, vamos dando primazia à qualidade, vamos buscando qualidade e não quantidade. Quantidade é uma coisa da imaturidade. E quando eu falo de quantidade, estou a falar de quantidade de coisas. E qualidade fala de uma essência, fala de algo que se baseia num valor completamente diferente, que é um valor essencial. Então, todo este céu de hoje, desta lua cheia, nos está a trazer, eu vou dizer, temos 15 dias para cada um de nós agarrar a sua própria parte da tarefa de carneiro e começar a reescrever uma nova história para si, com mais compromisso, mais uma vida mais honrando de uma forma mais valiosa a sua própria vida, honrando de uma forma mais valiosa os seus próprios valores e a sua própria verdade existencial, honrando a sua integridade, integrando as suas dimensões e as suas polaridades com uma nova luz, com uma nova consciência, para que a nova vida que está a começar a abrir como uma potencialidade e como uma possibilidade para nós se possa manifestar. E seja como for, acredito eu, a vida nova, a vida regenerada, ela sempre se vai manifestar a bem ou a mal. O que é que eu quero dizer com isto? Seja pela via de nós destruirmos, pela força da guerra e do conflito, as formas da antiga vida, seja pela forma de nós superarmos as limitações que nos levam ao conflito, de uma via ou de outra, nós estamos todos a começar de novo. Por uma via ou outra, com mais dor ou com menos dor, a mais duras penas ou de uma forma mais consciente, todos nós estamos a enfrentar e a começar uma batalha e uma jornada de superar as nossas limitações enquanto seres não conscientes da sua vida
maior, do seu lugar na vida maior. Okay? E o que estamos a ter são tensões que nos querem abrir para uma nova percepção, que nos querem abrir para uma nova consciencialização, que nos querem abrir para um novo diálogo com a vida, que nos querem abrir para finalmente sermos capazes de viver corretas relações. E isto, meus amores, não começa lá fora, não começa nas massas, não começa no coletivo, começa no essencial do ser que cada um de nós somos. Começa na capacidade de nós, em nós próprios, atendermos ao diálogo das partes em nós, de forma a que sejamos cada vez mais unos, cada vez mais inteiros, cada vez mais conscientes, cada vez mais íntegros, cada vez mais verdadeiros. Então, sim, fora temos um céu super tenso e a vida não está fácil, porque nós estamos num grande processo transformacional da maneira e do modo como vivemos as nossas vidas até agora e que precisa de respostas diferentes. E essas respostas diferentes vão vir ou pela destruição e pelo conflito e pela dificuldade de viver tempos que se avizinham difíceis, ou pelo esforço, pela entrega, pela dedicação e pela firmeza de convicção, de valores, de ideais que transportamos em nós e que vamos ter que afirmar e plasmar na vida da Terra. Então, nós estamos todos a criar o futuro. Nós estamos todos a criar a vida que vamos deixar para as gerações futuras. Nós estamos todos a criar agora, com os nossos passos, com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, com as nossas ações, com a nossa existência, nós estamos a criar a vida que vamos deixar de herança para os nossos filhos, para os nossos netos e para as gerações que virão a seguir a eles. Se não rebentarmos com isto tudo antes, ok? Porque há sempre essa possibilidade, não é? Carneiro é a explosão máxima da intensidade da energia da criação. E sabemos que criação e destruição caminham par e passo. Sabemos que a força, a essência que está por trás da força da explosão da criação é a mesma que está por trás da força da explosão da destruição. Porque esta vida é feita de ciclos e porque nós caminhamos de ciclo em ciclo. Nós temos isto plasmado na mitologia hindu, com os deuses, com Vishnu, que é o deus da destruição, Brahma, Shiva, Vishnu, já estou toda baralhada, com estes três, Brahma, Shiva e Vishnu. Nós temos isto plasmado em três movimentos base-chave da energia do zodíaco. O movimento cardial, energia cardial de início, o movimento fixo, da conservação, e o movimento mutável, que promove a desconstrução para a nova edificação. Então nós estamos num destes momentos, nós estamos a viver a potência máxima do potencial da possível destruição e da criação. O que vamos fazer com isto? Estamos todos a criar. E cada um de nós interessa, e cada um de nós é importante, e cada um de nós faz parte. Então todos nós estamos a precisar de honrar com compromisso saturnino e com entrega absoluta ao ideal neptuniano. Nós estamos todos a ter que honrar este caminho ou esta fase da nossa história que nós estamos a criar. Okay? E creio que com isto a mensagem está bastante entregue. Não disse tudo o que queria dizer de Carneiro, deixo só aqui mais uma reflexão e volto a reforçar porque tenho falado dela. Recordo sempre que aprendi nas aulas da Maria Flávia de Monsaraz e isto foi fundamental para mim, talvez por isso tenha ficado impresso na minha memória, foi fundamental para mim, para eu lidar com as minhas dores, compreender isto, que toda a agressividade e toda a violência nascem de um medo profundo. Então, uma das nuances que eu queria deixar aqui para reflexão é que Carneiro, quando vive no medo, quando existe no medo, quando ignora a sua divindade, quando ignora a unidade da vida que vive através de si, quando ignora
a vida maior que o atravessa e que o preenche e que é ele próprio na sua existência, Carneiro sente-se pequenino e amedrontado. E quando eu me sinto pequenina e amedrontada, tudo o que eu vejo à minha frente são inimigos e são expressões, são forças a abater, são coisas a abater, não são pessoas, não são seres humanos, não são irmãos, não são almas como eu, não é? São forças contrárias que eu preciso de abater porque são inimigos. Então, para um carneiro amedrontado, tudo o que está à sua volta são inimigos a abater. Então, reparem o que está a acontecer. Nós estamos em tempos que estão novamente, e reparem no que está a acontecer com os meios de comunicação, etc., e nas mensagens implícitas e declaradas que estão constantemente a vir até nós. Todo o aumento do custo de vida, todo o medo de não ser capaz de fazer frente às despesas, toda a culpa que é atribuída à guerra, todo o medo que está constantemente a ser projetado pelos meios de comunicação social e pela vida à nossa volta, como forma de ativar, vamos dizer assim, o medo em nós. E quando o medo é ativado em nós e o trazemos para dentro, nós somos seres do tamanho de um grão de areia, amedrontados, a querer matar tudo ou destruir tudo o que aparentemente parece ameaça. O convite desta lua cheia é que nós tenhamos a sabedoria, a coragem, a luz, a mestria, o compromisso, a visão mais ampla e abrangente possível para percebermos que não somos assim tão ínfimos. O medo não é a força motriz, a coragem é a verdadeira força motriz, a força para persistir e não para destruir, ok? E como tal, já usei aqui a expressão há uns tempos, a um homem com um martelo na mão tudo lhe parece um prego, a um ser humano ameaçado e amedrontado e no medo e a viver na escassez e a viver na sobrevivência e a viver no seu lado mortal, a um ser humano amedrontado a viver no seu lado mortal, pequenino, medíocre, tudo o que se lhe aparece pela frente como ameaça é um alvo a abater. Há um ser humano que se conhece como maior do que a sua própria mortalidade, maior do que a sua própria existência terrena, maior do que a sua própria pequena vida material e que consegue perceber as coisas com uma abrangência mais inteira, a um homem, a um ser humano de verdade, senciente, imbuído de alma, coração, corpo físico e tudo o que nos compõe como seres humanos, o medo não atinge. Ou pelo menos a tarefa é que não nos deixemos comandar pelo medo. Estes próximos tempos vão testar-nos na capacidade de nós superarmos os nossos medos, de nós vermos do medo, além do medo, para o amor, além da divisão para a unidade, além da separação para a completude, além da competição para a cooperação. Mais que não seja porque tempos difíceis promovem a união entre seres, ok? A união entre a irmandade e a fraternidade humana. Então, nós estamos todos a ser convocados a termos uma profunda reflexão sobre tudo isto e a trabalharmos nas nossas pequenas vidas, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, com tudo isto, para que não sejamos nós gatilhos para mais conflito, para mais agressão, para mais violência, para mais caos. Recordo que cada vez que nós nos rebelamos contra um tirano, cada vez que nós nos rebelamos contra um assassino, cada vez que nós nos rebelamos contra alguém que teve uma expressão de violência e de agressividade atroz e nós nos rebelamos com a mesma violência, nós estamos a gerar mais do mesmo. Nós não estamos a repor ordem nem justiça, nós estamos a trazer mais do mesmo. Nós estamos a criar mais divisão e separação.
Então recordem, tanto Marte vai entrar em Carneiro, como Mercúrio vai entrar em Carneiro, e o mesmo potencial que há para a guerra e para o conflito, há para o entendimento e para a cooperação. É preciso que nós, a diferença será se nós estamos a viver a partir de um lugar instintivo de luta e de olho por olho, dente por dente, ou se estamos a viver a partir de um lugar de consciência e de visão maior que nos permite ver o outro como parte integrante do que eu sou e que nos permite ver a vida como algo maior e que a todos abraça e que o mal de um é o mal de todos. Como alguém costuma dizer, se nós, o mundo é uma grande piscina onde estamos todos mergulhados, e se alguém fizer porcaria nesta piscina, todos nós vamos sofrer com isto. Então, é deste espírito que nós precisamos estar recordados e é da nossa responsabilidade e do nosso compromisso para com a nossa pequena parte da tarefa que nós precisamos de estar recordados. Recordo, vou interromper um compartilhamento, já foi aqui um bocadinho além da hora. Recordo uma história que eu não sei se vou saber contar na íntegra, mas perante o incêndio na selva, os animais estavam todos a fugir quando um pequenino colibri, um pequenino passarinho, um colibri é um passarinho muito pequenino, minúsculo, andava com o seu pequenino bico a apanhar pinguinhos de água e a levar pinguinhos de água para acalmar e apagar o incêndio. E o resto dos animais gozaram e já não sei qual animal, alguém gozou com ele, algum dos animais fez a troça de que achas mesmo que és tu com o teu pequeno bico a transportar água que vais acalmar o incêndio? E a resposta do colibri foi: eu pelo menos estou a fazer a minha parte. E os meus votos para esta lua cheia, meus amores, é que cada um de nós possa estar na capacidade, na consciência, na generosidade e no amor de fazer a sua parte. Mensagem entregue. Com isto, trago-vos a nossa síntese carta, que eu gosto de trazer nas luas novas e também nas luas cheias, para encerrarmos o capítulo. Meu Deus, excedi-me um bom pouco na hora, lamento por isso, mas há mensagens que precisam de ser completamente veiculadas. Obrigada a vocês por estarem connosco e acompanharem. Peço então aqui a nossa carta síntese e que nos chega com uma mensagem, a carta número 8, que diz: o círculo, desta vez é mesmo a 8, não dá para ser ao contrário, invertida é 8 também. Então o círculo, o que nos diz, e abri logo no dia, na carta 8, o que nos diz o círculo? O significado desta carta evoca a unificação, a interdependência e o sentido do contínuo. O círculo recorda-nos que todos formamos um, não é? Uno. Qual bailarinos de um círculo inclusivo? Desculpem, perdi-me. Qual bailarinos de um ciclo inclusivo, contínuo e unificado? Esta carta recorda-nos dos ciclos da vida e do eu evolutivo, sempre a mudar, sempre conectados, o humano, o espírito, a natureza, o cosmos, todos intrinsecamente ligados. O círculo recorda-nos que está conectado a todas as coisas e todos os seres vivos, incluindo o espírito. A essência do espírito bate no seu coração, é latente no seu coração e o convida a que seja co-criador do seu mundo, sendo consciente da sua importância, de que tem uma finalidade de que tem uma finalidade neste mundo. Tenha em conta que um simples sorriso dirigido a um estranho pode mudar o curso de uma vida. Quando o círculo o convida a bailar nas etapas sagradas da vida, saiba que o seu trabalho, o seu amor e o seu serviço têm mais importância do que o que imagina. Mantenha o rumo, siga bailando e tudo irá correr bem e tudo será bem, irá bem, ok? Mensagem entregue, é uma bela de uma síntese
Não sei porque é que não fazemos isto de abrir a carta logo nos primeiros 5 minutos, entregar a carta e pronto, trabalho feito. Eu sei que não seria a mesma coisa, é um gosto poder partilhar convosco, é um gosto poder me sentar aqui e dar de mim e desejo o melhor deste tempo com esta consciência de círculo, com esta consciência de criadores e co-criadores da realidade que vivemos, saibamos que cada um de nós importa e cada um de nós é precioso nesta construção. Então, que tenhamos a coragem de ser e de levar o melhor de nós ao mundo, apesar das circunstâncias. Um grande beijo para todos, mil bênçãos, feliz lua cheia, feliz Páscoa, que invoca também este grande renascimento. Saibamos que caminhamos juntos, mas que cada um tem uma parte que não é substituível por nenhum outro, então cada um tem uma tarefa a fazer. Que, bom, façamos a nossa parte e mil bênçãos. Até já. Já nos encontramos.